Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, domingo de Ramos, tem início a Semana da Paixão de Jesus Cristo. Ao entender que tinha concluído as suas atividades na Galileia, Jesus segue com seus discípulos para Jerusalém, porque a festa da Páscoa estava se aproximando. E o texto que fala dos preparativos e da entrada de Jesus em Jerusalém, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1 a 11, que eu passo a ler agora. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. E isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas do céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Até aqui o nosso texto. Meu amigo e minha amiga, durante a peregrinação para Jerusalém, uma multidão de romeiros da Galileia, formada por pessoas consideradas sem expressão, sem nome, pessoas excluídas e marginalizadas, chegou-se a Jesus para acompanhá-lo. Estas pessoas seguiam Jesus porque sabiam que ele havia curado muita gente, perdoado os pecados, alimentado uma multidão, aceitou crianças e mulheres no seu grupo, aliviou o peso da exclusão e da marginalidade, devolvendo a dignidade e o sentido da vida. Seguem Jesus porque esperam que ele traga paz e justiça para todas as pessoas. E a atitude dessa multidão foi estender suas capas suadas para que Jesus passasse por elas, vibrando com ramos de folhas nas mãos, como sinal de alegria e reconhecimento de que Jesus é o Messias, enviado por Deus, que liberta as pessoas do sofrimento e porque o seu reino é de amor, perdão e paz, que transforma a vida das pessoas.
e por isso gritam: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Com essa gente, meu amigo e minha amiga, sem nome, sem expressão, mas confiante de que ele é o Messias, Jesus entra em Jerusalém como um rei diferente dos reis que têm posses, que vinham vitoriosos de suas guerras e de suas conquistas. Jesus entra em Jerusalém montado num animal de carga, sem posses, bens, mostrando que o reino de Deus não se impõe pelo poder, pela força, pela fama, pela violência, pelo aparato militar, mas pelo seguimento à sua palavra, à palavra de Deus, no servir com amor e na vivência da paz e da misericórdia. Jesus entra como rei de toda a humanidade e entrando como rei pacificador, que luta pelos direitos dos excluídos, dos doentes, dos abandonados e marginalizados. Jesus mostra que ele não se submete à ordem que cria violência, guerras, ódio e morte. E Jesus, meu amigo e minha amiga, entra hoje em dia em nossa vida por meio da palavra anunciada por pessoas fracas, falhas e pecadoras, mas que têm o compromisso com os ensinamentos de Jesus. E desta forma, Jesus entra em nossa vida com o coração batendo por aqueles que nada têm a lhe oferecer, que estão de mãos vazias, esperando um olhar carinhoso e aconchegante. Ele entra por aqueles que mendigam uma palavra de consolo, de ânimo e esperança, trazendo liberdade e recriando os corações despedaçados. Ele entra em nossa vida para enfrentar aqueles que tanto o perseguem com mentiras e o uso egoísta da sua palavra, para mostrar que o seu reino não se fundamenta no poder, no luxo, nas honrarias, mas no amor e na misericórdia. Esta forma, meu amigo e amiga, esta forma humilde e pacificadora de Jesus entrar em Jerusalém com os romeiros suados da Galileia, fez Jerusalém tremer e se perguntar: quem é ele? Quem é esse homem? Afinal, quem é esse que vem seguido por uma multidão gritando Hosana ao filho de Davi, que vem em nome do Senhor e montado num jumento? Quem é ele? Esta pergunta, ela é feita por aqueles que não conhecem ou não quiseram conhecer que em Jesus Cristo estão se cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Também hoje, muitas pessoas perguntam: quem é ele? Que Jesus é esse que vocês pregam? São as pessoas que só cuidam dos seus próprios interesses e não atentam para os ensinamentos de Jesus, ou os usam para o seu próprio interesse. São as pessoas que sabem que Jesus quer a paz,
mas inflamam as pessoas com discurso de ódio, que sabem que Jesus amparou, curou, mas passam por cima dos que sofrem, que sabem que Jesus veio trazer a vida em abundância, mas se calam diante da violência e abuso à dignidade humana. Quem não conhece Jesus de Nazaré, que se esvaziou e assumiu toda a dor e sofrimento das pessoas na cruz, tremerá e viverá na dúvida e se perguntará sempre: quem é Jesus? Quem é Ele? Isso mostra que quem o conhece se alegrará com a sua presença, mas quem não o conhece viverá uma vida construída na mentira e na dúvida. Não verá os seus milagres acontecendo entre as pessoas, porque estará sempre preocupado somente consigo mesmo. Perguntará sempre quem é ele, porque não vive a sua palavra e o seu amor. Não sabe partilhar, não é solidário, não tem compromisso com a vida e o amor ao próximo. E lamentavelmente, meu amigo e amiga, isso será sempre assim. Porque Jesus nos mostra que Deus se revela no amor que desestabiliza a arrogância, na solidariedade que derruba as estruturas do poder e na compaixão que desestrutura o egoísmo. Jesus, caro amigo e amiga, entrará sempre em nossa vida. E como resposta a ele, nós temos, conforme o nosso texto, o compromisso de apresentar Jesus, assim como a multidão o apresentou aos que perguntaram quem ele é, dizendo que ele é o Messias, o profeta que veio em nome de Deus. Não apresentar um Jesus que reúne uma multidão para transmitir palavras enganadoras e extorquir as pessoas. Devemos apresentar um Jesus que veio trazer vida digna e justa, que se solidariza com os sofridos, que condena o uso da violência, do ódio, da mentira e da ganância. Apresentar um Jesus misericordioso, que perdoa, que inclui, que aceita, que apazigua os corações aflitos, que nos ensina a irmos em direção à multidão que grita por ajuda, compaixão e solidariedade. Segundo, assim como os discípulos e o povo serviram Jesus com suas capas suadas, temos que servi-lo no amor ao próximo, assim como nós somos. Tirando tempo para alguém, perdoando em vez de julgar, ouvindo em vez de excluir, alertando alguém das injustiças que comete, mantendo uma atitude humilde e simples, em que se manifeste o amor e a compaixão pelo próximo. Se sustentarmos essas atitudes, estaremos dizendo: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Pedindo com essa aclamação ajuda, conselho e orientação para nos lembrarmos sempre que Jesus quer entrar em nossa vida por meio da sua palavra, que se torna viva no amor, na misericórdia
na vida digna e justa e no perdão para todos. Então, hosana. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família, agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe lá no YouTube o seu comentário, compartilhe com alguém e se inscreva no meu canal Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver novamente na sexta-feira da Paixão. Então, até lá.